Opa, fiel, Alexandre aqui. Primeiramente, peço para que deixe o like e se inscreva no canal para fortalecer. O Sornosa, que é a figurinha carimbada do Corinthians aí, jogou no Corinthians há mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu acho que muita gente deve lembrar do Sornosa. Que saiu do Corinthians e, para quem não lembra, foi o jogador que deu a assistência do gol do último título do Corinthians, que foi aquele Campeonato Paulista de 2019 com o gol do Wagner Love. O Sornosa, que nunca se escondeu que acompanha o Corinthians, né? Já demonstrou até vontade de retornar ao Corinthians algum dia, enfim. Hoje ele é o 10 do Del Valle, é um jogador que realmente lá faz diferença. Não foi titular ontem, não jogou ontem porque estava lesionado. Os caras até pegaram a camisa 10 de Sornosa e mostraram, né, tipo homenageando o Sornosa na entrada em campo. E ele deu uma entrevista ontem, e obviamente que foi perguntado sobre o Corinthians, ele já jogou no Corinthians, joga no Del Valle, e ele falou o seguinte, as seguintes palavras. Ele disse que enquanto o Corinthians não renovar o elenco, o Corinthians não vai ganhar nada. Porque os jogadores, os medalhões do Corinthians, jogadores antigos do Corinthians, estão acomodados. Cara, vocês têm noção do peso que isso tem? O Sornosa não é comentarista, ele não é um Neto, não é um Casagrande, ele é um jogador em atividade e é jogador do Corinthians. Cara, isso tem um peso absurdo. Os jogadores do Corinthians estão putos com ele. Principalmente os medalhões, Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Juliano, enfim. Essa galera que já tá lá há um bom tempo. Cara, isso tem um peso absurdo. Mas igual eu falei, o Sornosa já demonstrou várias vezes que tem saudade do Corinthians. Quem sabe o Sornosa não é torcedor corintiano? E nós sabemos que a nossa torcida já fala isso faz tempo. Fala que tem panelinha, fala que os jogadores estão acomodados. Isso daí é antigo no Corinthians. Aí eu acho que o lado torcedor do Sornosa falou mais alto. Isso daí pressiona os jogadores do Corinthians de um jeito, meu amigo. Os jogadores do Corinthians estão contra a parede agora. Depois dessa fala do Sornosa. Já estavam antes, por conta da situação do clube. Mas essa fala do Sornosa colocou mais fogo ainda na fogueira. Colocou os jogadores do Corinthians na parede. E eles estão putos. Os bastidores do Corinthians se movimentaram muito em relação a essa declaração do Sornosa. E ele só disse verdades. Por isso, ao meu ver, aí, o lado corintiano do Sornosa falou mais alto. E realmente eu assino embaixo no que o Sornosa disse, bato palmas. Esses jogadores têm que ser pressionados mesmo. E ele só falou a verdade, gente. Como é que você tem dirigentes que são pagos para observar isso? Como é que você tem presidentes e o presidente e o dirigente não observaram isso? Por isso o Corinthians, com um potencial absurdo, gastando muito dinheiro, porque a folha salarial do Corinthians é a terceira mais cara do país. Vocês têm noção disso? É a terceira mais cara do país. Isso porque o clube está endividado. Isso só mostra o tamanho do Corinthians. Mas mostra também o tamanho de desleixo da diretoria. E o Sornosa foi lá, deu na goela dos caras. Tá gerando muita polêmica essa declaração aí. Internamente nos bastidores, os jogadores estão loucos com ele, enfim. Comente aqui o que você achou dessa declaração do Sornosa. Se você achou que ele foi correto, que ele não foi, enfim, comente aqui. E se inscreva no canal para fortalecer e para que cada vez mais o canal tenha voz para lutar pelo Corinthians. E vai Corinthians!